Bora lá, Fel. Rodrigo Vessone jantou o Massini aqui hoje no G4 do Band Esportes. O Massini que tá enfurecido porque o Palmeiras definitivamente não ganha do Corinthians. E o Vessone jogou tudo na cara dele, esfregou aí o retrospecto recente aí do Corinthians na cara do Massini. Tá bem legal o vídeo de hoje. E na sua opinião, aquele lance do Charles foi pênalti ou garfaram o Corinthians? Falaram disso aqui também hoje. Curta aí o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana pra sempre receber as notícias do Timão. Tem mais enrolação, bora pro vídeo. Empatou 0-0. Eu sempre acho... 1-1 de novo. Eu sempre acho estranho quando eu olho um time da casa empatar e empatar como se estivesse fora. Que foi pra mim o que aconteceu. Mas de qualquer forma o corintiano tá satisfeito, é isso? Esse recorte que você pegou aí do Corinthians com a dificuldade de jogar em casa, ele existe, mas eu acho que ontem é a parte. O problema não é você empatar com um dos melhores times do país diante de toda a circunstância que a gente vai falar. Mas tem empatado com Vitória, com Fortaleza, entendeu? Aí na última bola pro Red Bull Bragantino, esse é o problema, não é empatar com o Palmeiras. Em relação ao jogo ontem, para mim, claramente o Corinthians ganha um ponto e não perde 2. Porque o Corinthians não conseguiu se impor pelas circunstâncias do jogo. Você vai a Curitiba, joga naquele sintético do caramba lá, para falar uma coisinha bem tranquila, do caramba. Isso. Para falar bem pouco daquele sintético da Arena da Baixada, um piso péssimo, que todos os jogadores saíram reclamando e com sequelas ali, não de lesão, mas sequelas de dores, de ter que recuperar diferente. E você vai para Curitiba, volta, depois de ter jogado uma decisão, e pega um Palmeiras que estava descansando a semana inteira, que já é muito bom fisicamente, né? O Arnaldo sempre toca nesse ponto, muito forte fisicamente. Você dá a semana livre, então aí esse time fisicamente vai se impor contra qualquer um. Para piorar, você tinha 5 dos seus 10 titulares fora, os 2 laterais, 2 dos 3 volantes e o seu centroavante. Ainda perde um sexto, que foi o Ranieri durante o jogo, a ponto de você ter que terminar com 4 zagueiros, um deles improvisado, num sistema que você nem gosta, que o Dorival odeia jogar com 3 zagueiros, com mais 3 volantes, com Garro, Memphis, já não conseguindo nem mais competir. Então foi a maneira que o Corinthians encontrou de tentar pontuar e conseguiu. E aí o torcedor que estava no estádio claramente entendeu toda essa circunstância, entendeu o que tinha feito já nos derbys todos, né? São 7 derbys, como o Massini disse, uma derrota apenas, com uma eliminação, conseguiram eliminar o maior rival pela primeira vez na história num torneio nacional, mais um título paulista, levantando taça, evitando o tetra do rival, e 7 duelos, diante de uma discrepância financeira, administrativa, política, de paz, também me parece ser um recorte muito bom nesse recorte de 2025 do Corinthians. Só para não deixar passar, eu acho o pênalti aí bem... a gente está normalizando os pênaltis aí que as pessoas estão... Sinceramente, eu não sei de onde estão normalizando. A câmera de frente, claramente, parece um pênalti absurdo. A de trás mostra que é o Flaco. Ele não faz nada de errado, o Flaco. Ele só dá a passada, uma passada normal. E ele, ao dar a passada, ele acaba chutando, o Charles coloca a perna pra frente. Esse que a gente tá vendo. E ele coloca... Aí, nessa de frente, parece um pênalti claríssimo, viu? Não tem discussão nenhuma, ó. Pênalti, beleza, tal. A de trás é brincadeira, é o Flaco só... O Charles põe o pé e o Flaco chuta a panturrilha do Charles. É o trança-pé, o cara coloca a perna na alavanca para desequilibrar o jogador na passada. Enfim, é que a gente mas tá a penalidade, não estamos normalizando, porque desde o VAR a gente tem a penalidade mínima. Todo lance na área visto com 10. Eu acho que até o do Gustavo é mais pênalti que esse, tá? Por incrível que pareça, o do Gustavo segurando o Vitor Roque parece até pra mim, na minha visão, mais pênalti do que esse. Mas enfim, é um Corinthians que então faz o seu ponto, que era o que o torcedor queria, era não perder essa partida, para ir para a data FIFA, para poder depois pegar o Atlético Paranaense com a volta de vários jogadores, que aí sim a tendência contra o Atlético Paranaense só fique fora o Carrilho, o restante volta todo mundo, e aí certamente vai ser um Corinthians que vai ter a possibilidade melhor até de competir mais. O time que elimina o Palmeiras na Copa do Brasil era bem diferente, como eu disse, 5 jogadores diferentes, mais um sexto que foi o Ranieri, a perda durante a partida.
Os problemas todos fora de campo estão colocados, a gente pode falar depois um pouquinho sobre isso também, mas do jogo em si, o resumo pra mim é esse: o Corinthians faz um ponto, não perde 2 diante do seu maior rival. E só uma última coisinha, a visão do Palmeiras da rodada, eu discordo de quem tá falando, mas o Palmeiras perdeu a chance e tal. É só pegar. Um vai a Itaquera pegar o Corinthians, o outro recebe o Grêmio. Você não perde, você não deixa abrir. Eu acho invertido do que as pessoas estão achando. Pra mim a rodada é do Palmeiras e não uma rodada do Flamengo. Porque o Palmeiras, na teoria, deveria ter muito mais chance de perder em Itaquera do que o Flamengo do Grêmio. Então, é que tem gente, como o Flamengo joga antes, tem gente lamentando que o Palmeiras se piorou na rodada. Pra mim, não. Pra mim, a rodada é do Palmeiras e não do Flamengo. Mas aí tem uma outra coisa, né? Como o Flamengo passa por cima de todo mundo, e vai ter Flamengo e Vasco, Flamengo e Fluminense, Flamengo e Botafogo, né? Por isso que essa poderia ter sido, mas poderia ter sido mais ainda no jogo contra o Vitória, e não essa. Aqui é circunstância, né? O que o Corinthians faz tudo errado acaba sendo bom pra ele. Porque o coitadismo entra em ação e a coisa fica... Esse lance de coitadismo, pra mim, é muito simplório, cara. É muito simplório. Senão a gente não vai analisar os contextos dos clubes. Se ficou assim, isso é só coitadismo. Pronto, acabou a discussão. E a gente vai ignorar tudo que tá acontecendo no coisa. O Corinthians simplesmente tá com o transfer ban, não vai pagar até terça e não vai contratar mais ninguém. E pela primeira vez, de verdade, eu nasci em 79, eu não lembro do Corinthians fechar uma temporada com 2 contratações apenas. Isso daí carece até levantamento, enfim, a gente vai levantar na redação e tal, porque não existe isso. O Corinthians vai terminar o ano com 2 reforços e 2 reforços gratuitos contra um adversário que tinha 700 milhões de direito econômico. Se isso não é coitadismo, é só apresentar o que está acontecendo nesse momento num clube nessa situação. Então eu acho muito simplório. Assim, coitadismo ajuda o Corinthians. Não, é só o que está acontecendo. O time campeão do mundo não tinha coitadismo. Era o time campeão do mundo que contratou Pato, Renato Augusto e Gil por 70 milhões de reais de direito econômico em 2013, que deve ser hoje um dinheiro absurdo. Contratou o Pato do Milan, tirou o Pato. Aquilo não era o coitadismo. Era um Corinthians poderoso que podia contratar. E não tinha o papo de coitadismo. Era a vida como ela é. Hoje a vida como ela é uma dificuldade do Corinthians. Eu acho bem raso isso. Você só confirma o coitadismo, porque quem fez isso com o Corinthians foi ele mesmo, não foi um agente externo. Então isso acaba se justifica isso. Você pega o resultado do jogo, o fato do Corinthians estar em 13º, o fato do Corinthians ter ganho um estadual, e isso vira um trunfo a favor do Corinthians. O Corinthians se acomoda nesse lugar, né, para justificar o que ele mesmo fez com ele. Não seria coitadismo se algum agente externo tivesse feito isso com o Corinthians. Quem fez isso com o Corinthians foi o próprio Corinthians. Então, não se ofenda com o coitadismo. O coitadismo simplório. Eu só acho fica muito simplória a discussão. Então. Mas as coisas simples da vida que são boas. Veja. Não, o futebol mais simples parece o coitadismo entra para justificar tudo que o Corinthians faz ou deixa de fazer. E esse coitadismo também entrou na hora de contratar jogador no ano passado, lembra? A gente não pode ficar fora, nós temos que contratar, né? E o Corinthians foi lá e contratou, saiu outro balanço, aumentou mais a dívida. Balancete saiu agora. Balancete, né? Então, assim, eu digo isso não é para ofender ninguém, não, é pelo contrário, certo? Porque já disse aqui, sexta-feira, na hora que o Corinthians resolver seus problemas, talvez demore um pouco, talvez seja mais rápido. Não vai ser a espanholização, vai ser Flamengo e Corinthians. Deveria ser. E não é por incapacidade do Corinthians. Então, não é... Tira o Palmeiras da história. Você pode pegar os últimos jogos do Corinthians na Neoquímica Arena. Entendeu? Então, eu vou ao Arnaldo para saber o que é mais verdade. É o Corinthians que, tudo bem, fica lá em 12º, então a gente, né, coitado e tal. Ou é o fato de que o Palmeiras... que o Massa gostou do jogo do Palmeiras, foi um bom jogo, mas que não vence o Corinthians. O Brasil dele é só lá no final, então ele vai parar o brasileiro tranquilo. Enquanto assim, Palmeiras e Flamengo tem a Libertadores pelo meio. E só uma outra coisa que ele falou, só para te corrigir, falou, não, porque depois de empates, o próximo jogo agora tem que ganhar. Eu sei qual é. Então tá bom. Próximo jogo do Corinthians em casa.
Que é? Flamengo. Aí, tá vendo? Aí que é o futebol. Agora, então, vou fazer uma pergunta pra vocês, daquelas minhas. O que é mais fácil de acontecer? O Corinthians ser campeão da Copa do Brasil, o Palmeiras ser campeão brasileiro ou o Palmeiras ser campeão da Libertadores? Mais fácil? É. Mais provável. Quando você olha e fala, isso aqui pode acontecer. Levando em consideração que o Flamengo tá na disputa, eu acho acho que o do Corinthians ser Corinthians. campeão da Copa do Brasil. É mesmo? Você também acha, Márcio? Acho. Se o Flamengo Boa cai na pergunta, hein? Libertadores, aí eu mudaria. Não, Flamengo hoje cai. sim. Hoje sim. Hoje sim o quê? O Corinthians. Vou colocar essa enquete aqui no nosso YouTube. O que é mais fácil de acontecer? Mais provável que aconteça? O Corinthians campeão da Copa do Brasil, o Palmeiras campeão brasileiro ou o Palmeiras campeão da Libertadores? Mas esse voto que vocês deram é só porque o Flamengo tá do... Isso, nas duas... Lutando Nas com o duas No caso do, Mas vamos no combinar. caso do Corinthians, o Palmeiras e o Flamengo já não estão, né? É, mas tá o Cruzeiro. Depende, né? Se Tá, o o Corinthians Cruzeiro. for fechar com o Cruzeiro na Neoquímica, esquece. Vai pra final. Então, mas por que a gente... Não, tá ganhando Porque em casa. a gente acaba de falar que o Cruzeiro tá Não, na... porque o Corinthians faz 1-0 e não tem mais jogo. Aí acabou. Ah, Ah, B. não, mas é uma outra... Mas é, É cara. uma outra questão. É um fato, ou Mas não? assim, por que a gente fala, não, mas lá tem o Flamengo, aí com o Flamengo realmente é duro, e não fala isso do Cruzeiro? Não é mole pro Corinthians passar pelo Porque Cruzeiro. o Cruzeiro ainda, na minha visão, ainda não é o time que poderá ser. A janela principal do Cruzeiro não foi feita agora, foi feita lá atrás. O time trocou de pele, contratou E vou vários além. jogadores. O Corinthians tá jogando essa bola toda pra gente falar, pô, na Copa do Brasil é Corinthians. Não, porque A Copa do Brasil, o Corinthians é boa, né? Não, é ótimo. 100% Pode de ser boa, aproveitamento. mas a do Cruzeiro é ruim? Não é isso. Não. Depende. Se for. O CRB só não foi. Aliás, que gramado ridículo do Mineirão, hein? Meu Deus do céu, a bola não anda. Tudo muito grande. Mas ele vai pegar o Atlético Paranaense, que era talvez o adversário mais fraco de É que não, todos só aí. pegou Novo Horizontino, Palmeiras e Atlético Paranaense. São só 3 fases. Vamos combinar que... Não, eu tô também dizendo, não- a Copa do Brasil até agora é boa do Corinthians, entendeu? Não, é boa, Por isso mas... que o torcedor dá mas pra também confiar. não é que ele foi super desafiado. eu acho que tem um fato novo agora, que é recente, que é aquela polêmica mudando esse calendário, a semifinal só em dezembro. Então, se o Corinthians passa do Atlético Paranaense e vai enfrentar o Cruzeiro, é só 3 meses depois. Não, mas não é Pro presente Corinthians pra é todo bom. mundo. Não, porque o Corinthians pode levar nesse rame-rame o campeonato e O jogar. Cruzeiro não pode? O Cruzeiro não, o Cruzeiro vai jogar pelo título brasileiro, cara. Bom, tá bom, é melhor pra Então ele ele, vai- que tem mais de uma chance. Sim, mas é uma frente dupla que exige, né? Exige. Se o Cruzeiro ainda quiser acompanhar a dupla, ele vai ter que ir rodada a rodada, né? Então eu acho que pro O Corinthians é Cruzeiro muito vai bom ter que jogar ganhar só em do dezembro. Palmeiras e do Flamengo fora pra tirar a diferença. Porque ele tem jogos a mais. Não, meu ponto é só que a gente... A gente não sabe, né? O Flamengo tá deixando Ah, ponto com bom, o Grêmio. a gente não O sabe. Flamengo deixou ponto Hoje, com o Grêmio. Deixou ponto a com o Grêmio em análise casa. hoje é essa. É. Mas depois pode mudar. O Memphis fala que eu não suporto o Corinthians. Não, eu só tô ponderando aqui, Memphis, o seguinte, Memphis 40. Porque a gente fala assim, não, o Corinthians, pô, tá com um burro na sombra aí, vai ter que jogar, só tem esses jogos pra fazer, então tá tudo bem, vai ficar em 12º no Campeonato Brasileiro, e vamos lá, vamos ganhar do Cruzeiro e vamos passar o trator. Eu não acho que não é tão simples assim. Né? Pra mim- Claro que não. O Cruzeiro é um dos maiores campeões da Copa do Brasil, né? É um dos melhores times do Brasil E hoje. tem trajetória na O competição. time é muito pra bom, caramba. tem respeito, o treinador é muito bom. Mas o Cruzeiro tem uma forma de jogar muito específica, né? E que se você impede O ele de Corinthians tem uma forma jogar... de jogar como? O Corinthians, O 0x0 em Itaquera deu fora, jogo, cara. foi um bom jogo. O Corinthians jogou melhor um pouquinho que o Cruzeiro. Jogou um pouco melhor. O Cássio teve que fazer defesa, bola tirada em cima da linha. O Corinthians competiu com o Cruzeiro em casa. Vai pegar no Mineirão ainda. Entendeu? É Mas diferente. não ganhou, foi 0x0. Existe uma mobilização diferente de todo mundo no clube. Entendeu? O gosto é de fizemos o que deu, é um empate com sabor de derrota, como mais ou menos falou o Abel, ou tá bom, porque afinal o time vem se desempenhando bem, e aquele carinha ali, o número 9, tá jogando cada vez melhor. Qual é o balanço que se faz? Tem muita coisa, né? Tem, assim, o gosto é de frustração mesmo. Acho que fica uma frustração por não ter vencido o jogo. Mas são as duas coisas, todas juntas, misturadas, né?
Você pega o Corinthians com muitos desfalques, o time jogou na quarta-feira. O segundo tempo do Corinthians foi bem difícil em termos físicos, muitas mudanças, jogadores mal fisicamente, o Memphis e o Garro especificamente, né, tendo que improvisar o tempo todo. E o Palmeiras lá, pimpão, com seus jogadores, podendo fazer as trocas, podendo mudar. E erros, cara, que é impressionante. Contra o Corinthians essas coisas estão acontecendo. Se antes dos 7 jogos era um recorte de 16-1, né? Eram 16 clássicos e uma vitória do Corinthians, agora são 7 clássicos e uma vitória do Palmeiras só. Lembrando que o Everton toma um frango na Arena Barueri, com o Corinthians tinha 9 jogadores em campo, aí você vai para uma final, o Veiga perde o pênalti, aí você vai para outra decisão, com 15 minutos o Aníbal é expulso. Tem muita coisa acontecendo entre Palmeiras e Corinthians, favoravelmente ao Corinthians, além do mérito que tem o Corinthians de saber se defender. O Corinthians soube se defender ontem. Mas aí você tem que olhar duas coisas. Eu, especificamente, gostei do que vi. E não foi pouco, não. Eu gostei do jogo do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras está criando um modelo, um jeito novo, né? Essas jogadas, por exemplo, por dentro, que muita gente reclamava o tempo todo, elas estão saindo. Curiosamente, as 2 maiores chances do jogo que o Palmeiras teve foram em bolas por dentro, né, em espaços que o Palmeiras conseguiu encontrar, jogando por dentro. O crescimento dessa dupla, né, Flaco e Vitor. O Vitor Roque está jogando demais. Ontem Felipe Anderson fez um ótimo jogo. O Maurício teve um pouquinho abaixo, mas se ele faz o gol ali, ele sairia como herói. Eu gostei da atuação do Palmeiras, não achei ruim, não. Acho que o time está evoluindo, está crescendo. Agora, tem uma cobrança que é justa, né, merecida para quem tem 5 anos de trabalho, para quem investiu tudo que investiu, para que o time dê mais resultados. O time não consegue dar o passo final em jogos grandes assim, sabe? Que é aquele jogo que muda o patamar. Talvez seja contra o River, são 2 jogos agora em setembro, dia 17 e depois 7 dias depois. Primeiro jogo lá, fora. Agora, me parece claro que o Palmeiras trocou de pele, né? São 3 jogadores, e aí tem uma notícia boa, são 4 pênaltis, 4 gols convertidos por 4 cobradores diferentes. Acho que isso é um alívio para o torcedor do Palmeiras. Por quê? Porque trocou todo mundo, né? E o jogador tá fora, tá com problema no pubis e precisa ser recuperado, porque não é um jogador que o Palmeiras tem que abrir mão ou jogar no lixo, falar, bagre, não serve mais, é jogador aposentado, né? Agora, fica também um pouco claro, e acho que a gente tem que discutir isso, por que que o Facundo entra e o time piora, né? O Palmeiras piorou depois das trocas que o Abel fez, não conseguiu mais jogar, ficou travado na linha defensiva do Corinthians, e são coisas que têm acontecido. Agora, vem cá, eu sabia, o Vessone sabia, o fiel mais desavisado, o cara que chegou ontem na arena, falou, vou assistir esse jogo, que a bola seria pro Gustavo Henrique. E aí você coloca o Evangelista para marcar o Gustavo Henrique, a bola bate na pança do Piquerez e entra. Também, cara, tem umas coisas que estão acontecendo pró-Corinthians e não estão acontecendo pró-Palmeiras. Isso é do jogo. Agora, o gol é uma cascata de erros. A saída errada do Aníbal, a falta do Flaco, a marcação ruim no escanteio. Para coroar, a bola bate na barriga do Piquerez. Não tinha nenhum jogador do Corinthians perto, né? Eu achei que o Palmeiras jogou bem. Agora frustra porque quem estava acompanhando a rodada do ponto de vista do Palmeiras, como eu estava até ao vivo no segundo tempo lá de Grêmio e Flamengo, assisti o primeiro tempo, não gostei do que vi. É a segunda vez que o Flamengo dá uma enroscada e o Palmeiras não ganha. Contra o Vitória eu fiquei louco da vida, e ontem eu fiquei muito mais incomodado. Não é por não vencer o Corinthians. A gente sabe quando um time está muito bem, o outro está muito mal, né? Em termos de elenco, de problemas fora do campo. Isso acaba se equilibrando dentro do campo, porque é um derby, é um jogo diferente. Não foi bem por isso, não. Mas me incomodou mais na briga pelo título, quando o Flamengo dá uma ramelada em casa. Você poderia hoje ser líder por pontos corridos, bastaria vencer o Juventude
para enfrentar o Flamengo no Maracanã, se todo mundo vencer tudo, com a vantagem de poder empatar. Isso que mais me incomoda, e foi o que aconteceu contra o Vitória naquela escalação patética do treinador de trocar todo mundo, né, e tomar 2-0 e ter que ir buscar o 2-2. Se o Palmeiras tivesse jogado ali, sei lá, 70 minutos com a maioria dos seus jogadores, teria vencido o jogo e a diferença seria menor. Então, o campeonato do Palmeiras precisa olhar agora para o Flamengo, o que o Flamengo faz, o que o Palmeiras vai fazer, porque tá muito mais do que claro, como gosta de dizer o âncora, que vai ficar o título do Campeonato Brasileiro, vai ficar com o Palmeiras ou com o Flamengo. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu também não. A não ser que aconteça uma coisa muito diferente, na minha concepção, que o Cruzeiro passe a jogar de forma muito diferente, que sabe jogar, é só esse jeito que sabe fazer, né? Mas pode acontecer e tal, mas para mim é Palmeiras e Flamengo brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. Eu não vejo outra equipe capaz disso. Tem muito boa notícia, Evangelista jogou muito bem, né? O Kelvin tomou a posição do lado direito. São coisas que estão sendo construídas, gente. Também não dá pra gente achar que você vai pegar 13 jogadores, colocar no campo e falar, pronto, toma aí, come aí 700 milhões, joga, ganha de todo mundo. Não funciona assim o futebol, né? Acho que tem que ter fazer esse tipo de análise também, eu faço. Bora lá, fiel. Se você chegou até aqui, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Eu sou o Murilo, eu te atualizo sobre o Corinthians aqui nesse canal todos os dias. Então eu trago pós-jogo, pré-jogo, contratação, tudo sobre o timão aqui. Dá moral pra gente aí, se inscreva aqui no canal e já responde aqui nos comentários se você não respondeu ainda. Garfaram o Corinthians ontem na Neoquímica Arena? Você acha que foi pênalti aquele lance do Charles? Deixa a sua opinião aí nos comentários. A verdade é que o Corinthians, né, não perde pro Palmeiras nesse retro. Não importa o que o Palmeiras faça. Aí eles ficam nesse joguinho aí. Eu quero... Esse programa, cara, eu coloco aqui muito pela resenha, tá? E por ver também os caras mordidos com o Corinthians, né? E o Vessone, não sei como é que o Vessone aguenta, mano. Na verdade é essa. O Vessone muito educado, não desce o nível, mas se fosse ele, dá vontade de descer o nível e falar, mano, fica quieto, velho, vocês não tem nem mundial. Você está me chamando de coitado? Coitado eu que tenho 2 mundial, vocês não tem nem mundial. Acabou a discussão. É assim que você discute palmeirense, mano. Né? Mas é legal, velho. Pela resenha dá pra colocar o programa aí, enfim, gerar uns comentários aí. Comenta aí o que você achou. Mas aí o Massini fica nessa. Vocês e esse coitadismo de vocês. Cara, que coitadismo, velho. Morde o cotovelo. Pega o cotovelo, levanta, morde o cotovelo, porque vocês não conseguem. Vocês podem colocar Tigrinho, Bagrinho, Leãozinho, quem vocês quiserem no ataque. Vocês não ganham do Corinthians. Contrata milhões, gastam 1 bilhão aí. Vocês podem jogar aqui o Corinthians todo de remendado, todo desfalcado, com o Charles na lateral direita. Vocês não conseguem ganhar do Corinthians, porque vocês são time pequeno. Diante do Corinthians, vocês se apequenam e reconhecem a grandeza do Corinthians. Essa é a verdade do timão. Então é isso, pessoal. Curta aí o vídeo. O que você acha disso tudo? Bora trocar uma ideia aqui nos comentários. Vai ser um prazer te responder, ter você aqui com a gente no canal Nação Corintiana. Se tiver um botãozinho pra você hypar o vídeo, clica aí em hypar. Você ajuda pra caramba a gente aqui a divulgar o canal aí pra mais corintianos também. Bora fazer desse canal uma verdadeira Nação Corintiana. Grande abraço, pessoal. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu.